E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós vamos pelo episódio 121, falando principalmente de carreira. A gente fala de outros assuntos aqui, mas principalmente de carreira, e 120 episódios já é uma história bem longa, tal qual a história da nossa convidada de hoje, a doutora Juliana Azevedo. Juliana, muito obrigado aí pela confiança de dividir um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, inclusive a insistência, porque era para a gente ter gravado isso tem tempo. Eu que agradeço a participação. Obrigada. Muito bacana. Na verdade, eu vou até te dizer uma coisa. Você e tem mais um amigo meu, o Fábio, que eu gravei, que é professor de história, que são as duas pessoas que eu quebrei uma regra que eu tenho. Comecei a fazer o podcast, eu falei, eu chamo a pessoa uma vez. Se não rolar, eu não chamo mais. Por quê? Porque eu fico com medo de a pessoa estar constrangida de dizer não, e eu não quero ser esse chato, né? De ficar insistindo e tal, né? Mas é que a tua história é tão legal e tem tanto a ver com o conteúdo que eu abri essa exceção, assim, de insistir um pouco tal, e esperar o teu momento e tal. E acabou que eu acho que é o momento ideal. Você se formou, agora realmente você está trabalhando. Exato. Eu acho que a história, a gente consegue não fechar, porque a história está recém começando, mas dá para a gente contar a primeira temporada, vamos dizer, dessa série, né? Eu acho que tem uma sessão final, pelo menos. Antes de começar, deixa eu só dar os nossos recadinhos. Se você chegou até aqui por causa da Juliana, por causa do conteúdo, enfim, não esquece de curtir aí o vídeo e seguir o canal, isso ajuda a gente a ficar por aqui e chegar para mais gente. Se você é um mais desconfiado e quer ver para crer, fica aí uns 5, 10 minutos, e aí, se você gostar, aí sim você curte. Se você já faz parte aí da comunidade, já está aí há algum tempo, viu todos os episódios ou parte deles, aí, se você quiser nos apoiar, você vai lá no apoia.se/WM Podcast, e aí lá você vai encontrar algumas formas de ajudar, os valores são bem simbólicos lá, e você vai contribuir para o nosso conteúdo continuar chegando nas pessoas. Ok? Juliana, bem pelo começo, tem um momento na sua vida que você decidiu, tipo, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou ser médico, ou isso aconteceu de alguma outra forma, assim, queria que você contasse esse momento. Teve um momento, eu inclusive era bem pequena, eu morava na Ilha da Pintada, que é uma comunidade aqui de Porto Alegre, onde passa o Rio Jacuí, da entrada ali no Guaíba. E aí é macabra a história. Eu vou falando, não sei se dá para falar tudo, mas assim, tem algumas pessoas que retiram a vida de outras pessoas e jogam corpos em rio. E aí acabava acontecendo de desembocar em alguns lugares. E eu cheguei a ver, quando pequena, 2 corpos. E aí eu conversei com uma tia e eu disse, tia, fiquei muito curiosa do que aconteceu com essa pessoa, qual é a história dela, por que ela está aqui. Eu fiquei muito curiosa com isso, assim, né, isso não é um corpo, isso é uma pessoa, né, que aconteceu. E aí ela me falou que tinha uma profissão chamada médica legista, e tu tinha que fazer medicina, depois tu fazia uma especialização, alguma coisa assim, e aí tu tornava médica legista. Eu devia ter uns 9 anos de idade, assim, 8 anos de idade. E aí eu decidi, com essa idade, que eu ia ser médica legista. E aí eu fui com essa decisão. Depois a vida acabou acontecendo muitas coisas e eu demorei a ter a decisão de que realmente vou estudar, mas eu sempre tive a vontade de ser médica. Que show. Não, e quer dizer, que show foi uma frase E que é macabro, tem nada de compromisso, né? Mas assim, que é interessante, né? É uma coisa, porque a maioria das pessoas provavelmente teriam, né, uma reação ao vontade de não querer ver aquilo nunca mais, né? E você acabou se interessando por isso. Isso você tinha quantos anos? Uns 8 anos. Uns 8 anos, bem mal.
E aí eu falei na introdução que era uma longa história, e até para que você que está chegando aí fique mais um pouquinho, porque a história realmente da Juliana é bem interessante, porque você, quanto tempo você foi bolsista, né, na tua faculdade, e quanto tempo você levou para conseguir isso, conseguir iniciar? Me conta agora essa história, assim, entre esse ponto do decidir é isso que eu vou fazer da vida, e lógico, com 8 anos, você deve ter, no meio do caminho, né, variado e pensado em outra coisa. Mas quando realmente você falou, bom, agora é a hora, eu vou focar nisso, conta um pouco como foi esse caminho aí. Essa é uma história interessante também. Assim, eu sempre tive essa vontade de ser médica, decidi. Mas fui seguindo a vida ali, 8 anos, fui vivendo, e eu comecei a namorar muito cedo. Comecei a namorar com uns 14 anos de idade e casei com 16. Fui morar com o namorado com 16. E aí eu fazia ensino médio, comecei a trabalhar muito cedo também, com 15, 16 anos. Então, era CLT, 8 horas por dia, chegava, tinha escola, tinha um marido, né, em casa. E aí eu dei uma distanciada, assim, eu não pensava em faculdade naquele momento. E era uma vida, assim, bem diferente. Que é uma vida, inclusive, bem comum em comunidade, né? Assim, de casar cedo, tem a vida, quando vê, vai perdendo, assim, vai se perdendo sonhos. E quando eu me separei, comecei a trabalhar de freelance, fazia várias coisas, assim, além do meu trabalho CLT, e eu fiz um freelance no vestibular da URGS. Aí eu estava trabalhando de panfleteira para um cursinho pré-vestibular, estava lá panfletando, e aí eu encontrei uma professora, a professora passou por mim, uma professora da 8ª série, passou por mim e falou, você está trabalhando aqui? Como assim? Como é que tu não está fazendo vestibular? Como é que tu não está na faculdade? Porque, tu era uma menina tão interessada naquela época, e não sei o quê. E eu tinha esse sonho de medicina, só que estava quietinho, porque quando eu fiz o ensino médio, era um colégio que era de noite e que era assim para a galera que era mais velha, que trabalhava de dia. Então não era muito ligado. A gente não falava em vestibular lá, não falava em Enem, não falava em nada disso. Então eu não sabia como é que entrava na faculdade. A impressão que eu tinha era que tinha que ter dinheiro. Pensava assim, olha, eu sei que quem faz medicina tem dinheiro. Então eu acho que é uma coisa que tem que ter dinheiro. Sem dinheiro eu não vou conseguir fazer essa faculdade. Mas eu não tinha ido procurar até essa professora dar esse estalo. Porque nesse dia também, além dela falar isso, eu vi muita gente fazendo vestibular de medicina. E a galera vai com as camisetinhas, né? E aí, este dia foi o dia, tinha 21 anos, foi o dia que eu pensei, essa professora tá certa, eu tenho esse sonho, um monte de gente faz esse vestibular para medicina, eu vou fazer também, vou ver como é que faço para entrar. E aí eu fui pesquisar como é que fazia, fui indo aos poucos, assim. Sabe que agora eu fiquei, eu te ouvindo falar e eu fiquei na dúvida, porque você falou do vestibular e tal, e eu lembrei daquele meu outro amigo, e agora eu não sei, porque a gente teve um probleminha no começo da gravação, eu tive que começar de novo, aí agora eu não sei se eu falei na outra vez ou dessa, que eu quebrei uma regra de insistir contigo. Eu contei Foi isso? nessa vez, foi nessa. Pois é, TDAH que chama isso aí, né? Enfim, Somos dois, então. então você já sabe. Porque você falando, eu lembrei que curioso, porque o Fábio, que é um professor de história que está aqui, alguns episódios para trás, ele dá aula em curso pré-vestibular, basicamente. Olha que curiosa, essa professora era de história também. Olha só, você vê como tem várias coisas. E a gente trabalhou junto por um curtíssimo, ele por um longo período e eu por um curtíssimo período no pré-vestibular social que tem na URGS. Eu não sei se ainda tem hoje lá o Resgate, chamava, eu acho. Eu não sei se ainda tem, eu lembro que tinha na época, assim. Ele trabalhou bastante tempo lá, ele era um dos fundadores junto com o Bernardo e tal, e eu ajudei lá um breve período, acho que um semestre, mais ou menos. Nossa, importantíssimo esse tipo de trabalho, importantíssimo. A gente tinha que ter mais, inclusive.
É uma das coisas que eu fiquei, assim, eu gostaria de ter continuado, feito mais, mas acabou que não deu liga lá, acabou não funcionando muito como eu gostaria, tal, mas um projeto bem legal, assim, eu gostava muito. Eu acho que eu tenho essa sensação de que, depois de ter passado por toda essa rotina de vestibular, que que os que dão certo é a galera mais elitista mesmo, sabe? Ver esses vestibular grande, e que tem muito dinheiro envolvido e coisa assim. Esses pré-vestibulares, por exemplo, eu fiz o melhor pré-vestibular que eu fiz, fechou. E era o que tinha, era o melhor, eram os professores muito bons, assim, era um pré-ENEM, e fechou porque a galera não quer isso, a galera quer uma coisa mais fechada, diferente, assim. Não são abertos às coisas, enfim, mais populares. Não, assim, eu não, enfim, eu não lembro, não sei, não lembro, mas ele funcionou por um bom tempo, assim. Bom tempo, né? Não, funcionou por um bom tempo, eu acho que eles fizeram, era uma galera, era bastante gente mesmo, mas eu fazia um acompanhamento meio individual, assim, com as pessoas, um lance meio motivacional, ia lá fazer umas palestras e tal. Ah, que legal! Era um lance bem pessoal, assim mesmo. Eu atendi algumas pessoas individualmente. Então, eu gostaria muito de estar lá fazendo ainda isso, porque era uma coisa muito bacana, porque toca nessa coisa da educação, que para mim é muito, muito caro, assim, né? Eu acho. Que interessante, porque agora tu estava falando isso, e eu tive cursinhos que eu fiz que tinham algumas coisas, assim, tipo meditação, grupos, e eu acho que eu nunca vi isso, de ter uma galera, de ter alguém para motivar. Nossa, realmente. Entrava muito no lance, porque, assim, o público é um público carente, né? Quem está no pré Uhum. gratuito e é voltado para a galera que precisa. Só que, lógico, ao mesmo tempo, e eu acho que você é um bom exemplo disso. Eu não quero, né? Eu não quero levar a coisa para o lado assim, é só querer, olha aí a Juliana. Exato. E não é assim a vida, né? Não é assim a vida. Mas, por outro lado, dentro de todas as circunstâncias, e é por isso que o podcast tem as circunstâncias no nome, porque eu respeito muito isso, mas se a gente não fizer nada com isso, também não rola, né? Então é uma dubiedade assim, né? Nem dá para dizer, olha, é só querer que dá certo, porque não é, né? Não é só acordar às 5 horas da manhã e blá, 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 blá. Não é. Mas também, se eu me colocar num lugar de que, olha, não é para mim e nenhuma porta vai abrir, também não é. Inclusive, André, assim, ó, se tu tiver alguma coisa de oportunidade, assim, eu me disponibilizo, tá, para participar, para também, sabe, para precisar da palestra, alguma coisa assim, com toda certeza, porque é preciso, é a galera, essa é a galera que precisa, é a galera que precisa. Eu lembro de momentos assim de eu pegar a pessoa e levar na janela, porque era lá na URGS que a gente fazia, ali onde tem o. Ali na Ipiranga, onde tem o. Como é que chama aquilo, meu Deus? Planetário. Ah, sim, aham. Naquele prédiozinho ali era ali, né? E eu lembro e do outro lado da rua é a faculdade. Qual é aquela faculdade que tem do outro lado da rua ali da URGS? Não é a da saúde? Não é a da saúde. Ou é, sei lá. Enfim, tem uma. Tem Eu uma acho que é da saúde ali, o prédio ali tem da saúde, odonto. de uma menina que queria. E ela tinha muito isso dentro dela, assim, gente que nem nós não consegue, não, tal. E a gente trabalhou muito isso, assim, tal. E eu lembro de levar ela uma hora na janela e falei: olha, você olha para lá, assim, ninguém vai abrir aquela porta para ti, não. Você vai ter que meter o pé naquela porta lá e abrir. É muito mais difícil para ti do que para as outras pessoas, mas azar, nós vamos ter que meter o pé naquela porta, porque não vai ter outro jeito. E até onde eu sei, como esse trabalho não continuou tal, eu sei que ela ficou lá e prestou o vestibular. Infelizmente, eu não tenho contato dela, então não sei que fim levou Sim. a pessoa específica. Mas rola muito esse lance, assim,
entender esse limite. Lógico, a gente respeitar da onde a gente veio e saber que da onde a gente veio o caminho sempre vai ser mais longo, mas de alguma forma a gente não se render a isso também, né? Porque também não vai fazer a gente sair disso, né? E me conta um pouco, voltando para a tua história aí. Você fez quantos anos de Enem para conseguir entrar na O meu, PUC, que você fez, né? isso. O meu primeiro Enem da minha vida foi em 2014. Eu já tinha terminado o ensino médio, assim. Foi meses antes de eu conhecer essa professora. Fiz o Enem a primeira vez na vida, então 2014, meu último foi 18. Então, 4 anos de Enem, 5 provas, né? Foram 5 provas do Enem, aí na quinta prova que eu consegui. E assim, agora, quando tu estava falando agora, eu estava pensando sobre isso, que na época eu comecei a estudar, eu também, na época que essa professora me falou isso, eu pensei, eu vou fazer medicina, eu não conhecia ninguém que fazia, não conhecia no meu bairro, não conhecia perto de mim. Como eu te falei, eu realmente, quem eu conhecia era primo do primo que tinha algum dinheiro, sabe? Alguma coisa assim. E aí, isso era uma coisa que me doía, sabe? Não ter uma representação, assim, não ter uma pessoa. Mas isso também me dava motivação, porque eu nunca pensava que eu não ia conseguir. Porque é uma prova. Um monte de gente consegue. Por que eu não vou conseguir? E aí, assim, lembrando que, né, a primeira coisa que eu fiz foi como que eu entro? Como que eu entro? Que forma? Que prova que eu faço? O vestibular da URGS, vestibular do Enem. E aí eu descobri que tinha as cotas. Eu era pobre, mas tinha uma cota para renda. Eu estudei em escola pública e tinha uma cota para escola pública. E isso me botava num pé de igualdade, digamos assim. Não é igualdade, nem um pouco. De longe, assim, ó. Eu tive muito privilégio na minha vida para ter passado. Que nem tu falou, eu acho que não é a gente falar assim, é só tentar que vai conseguir, luta. A gente tem que falar de várias minorias aí, entrar em várias questões políticas, sociais né, mas enfim, mas ainda assim, aí eu peguei, nessa época, comecei a procurar sobre as cotas, descobri que eu ia estar mais ou menos próximo das pessoas, não ia estar concorrendo com quem tinha dinheiro, tão mais dinheiro do que eu, e aí eu descobri que era possível passar. Tinha uma nota, sabe? E aí eu nunca botei como concorrente, sabe? Eu fui lá e descobri que nota que era essa. Nota que é essa. Então tem uma nota. Se tem uma nota e uma prova, é possível. E quando eu entrei para fazer assim as provas e entrei em cursinho, eu já tinha decidido que eu não tinha limite de tempo. Eu não ia me cobrar com tempo. Eu já estava com 21 anos, tinha gente que entrava mais cedo na faculdade, tem gente, eu tinha colegas que entraram mais cedo do que 21 anos, 17, 18, mas eu sabia que eu tinha um déficit de ensino muito grande. Então, eu não ia me cobrar nisso, eu vou passar em 1 ano, vou passar em 2 anos. Eu vou passar. O meu ponto foi, eu vou passar. Tanto que eu cheguei para minha mãe, eu morava com ela na época, e falei, mãe, olha só, eu decidi que eu vou fazer medicina. E aí eu vou ter que passar, e eu não tenho a menor ideia de quanto tempo isso vai demorar. E o curso são 6 anos. Então, talvez eu seja uma pessoa com 30 anos dentro da tua casa. E não, isso não. Na verdade, foi o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu só falei isso para ela porque eu falei, mãe, eu só preciso que tu pague, sabe, a casa, a comida, e o resto eu pago. Eu vou pagar meu estudo, eu vou pagar tudo. Vou pagar minha passagem, vou pagar meus livros, tudo que é meu, mas eu preciso de teto e comida. Até os 30 anos, talvez. E aí ela concordou e eu comecei a fazer os Enems aí em sequência. Até o meu quinto e último Enem. E aí é bem a medida, né, que a gente falou, a questão de igualdade, né, ela não existe, né, porque cada um sai de um ponto e cada um tem a sua realidade e lógico, o caminho que você escolheu
é dos mais difíceis, né? Porque medicina é um vestibular muito concorrido, para conseguir bolsa é ainda mais, né? E isso é só uma parte da questão, porque aí depois você tem que encarar aí mais um longo caminho, e aí eu quero começar a entrar nisso. Beleza. A Juliana lá de 8 anos tinha um sonho, aí viveu a vida, aí lá pelas tantas voltou para isso e conseguiu entrar porta dentro. Quanto, quando você começou realmente a estudar e vivenciar aquilo, quanto que era o que você idealizou e o quanto não era bem assim? Nossa, é que isso é muito, muito difícil, porque assim, eu tive uma mudança muito grande com a medicina, com vários pontos da medicina. Uma das primeiras mudanças que eu tive foi essa questão do médico legista. Logo que eu comecei a fazer o pré-vestibular e toda essa função, que eu comecei a pesquisar as coisas, eu descobri que não tinha especialidade de legista no Rio Grande do Sul. Eu teria que ir para São Paulo, para alguma coisa assim, para fazer especialidade. E eu, uma pegada minha família e tudo, não, São Paulo, eu não vou para São Paulo depois de fazer uma faculdade, né? Depender tanto da minha mãe, vou, tá, mãe, agora eu tô indo estudar. Não, quero ficar aqui. E aí eu pensei, que outra possibilidade, que outra especialidade eu faria? A pessoa, né, que já tá, nem tinha entrado na faculdade, eu tava pensando na especialidade que eu ia fazer. E aí eu comecei a pesquisar, e como eu gostava dessa parte mais investigativa, que a medicina legal é isso, é uma parte mais investigativa, assim, né, descobrir. E que interessante, porque na hora que tu falou como isso como é uma coisa, como um corpo seria algo que a pessoa se distanciaria e eu só algo que aproxima, eu decidi que eu gostaria de fazer psiquiatria, que grande parte dos meus colegas se distancia. Somos poucos, né, que querem a psiquiatria, que é uma coisa mais complicada. Eu pensei em psiquiatria e aí entrei na faculdade pensando em psiquiatria. E aí eu tive uma quebra muito grande, porque ao longo do curso eu fui, assim, me decepcionando com a medicina e com ser médica e me apaixonando por a possibilidade de ser psiquiatra. A ponto de chegou, assim, no quarto ano do curso, se eu não tivesse tão forte, assim, como um propósito da psiquiatria, talvez eu tivesse repensado a questão da medicina. Porque é muito diferente, o sistema de saúde é muito complicado, e eu não estou nem falando do SUS, pelo contrário, que quanto o SUS mais cai em mão de terceirizado, quanto mais o SUS precariza, aí que os problemas estão acontecendo, mas é o que a gente está vivendo agora, né? E as pessoas, lidar com pessoas, e eu não estou falando de paciente, estou falando de colega, de trabalho mesmo, assim, sabe? É muito difícil, porque tu entra querendo, com esse sonho de resolver a vida da pessoa, e aí tu vai vendo que é um trabalho de enxugar gelo, sabe? Cada vez mais é o que Hipócrates falava, a gente tem que ajudar a pessoa, remediar, sabe? Não é ser herói, salvar. A gente tem que acalentar a pessoa, assistir. Mas essa quebra de todo mundo quer isso, né? Quer salvar, quer ser o herói. Imagina quem entra na medicina, que tu bota como propósito salvar o outro, aí tu vai vendo que não, que tu vai vendo as pessoas, ver a pessoa sofrer, tu vai ver muita gente sofrer, muito sofrimento, tem que estar forte. E é a medicina é uma coisa muito competitiva também entre si, entre os colegas, sabe? E assim, eu resumiria como um cenário, eu sempre digo isso para algumas pessoas que estão na minha volta, que é o cenário de quem entra querendo fazer diferença e por amor, vai adoecer, vai adoecer, porque, e ainda mais quem tem diferença social, econômica, aí é mais difícil ainda. O que vai te fazer um médico muito mais diferente, né? Muito mais especial, que quando formado vai fazer toda a diferença para o seu paciente, com certeza, mas é muito mais difícil. Falando nisso, como que foi a faculdade, assim? Porque você acabou nesse caminho teu, acabou fazendo PUC e não URGS. Eu Uhum.
o objetivo, vamos dizer, primário. Lembro, não, né? Tava ali nas tuas redes sociais e tal. E aí você acabou conseguindo a bolsa na PUC, e aí você acabou fazendo na PUC. O que te levou para um ambiente, imagino eu, diferente do que talvez você vivenciaria na URGS, ainda que na URGS fazendo medicina também não, né? Mas assim, a URGS como um todo, talvez não, acho que é um ambiente bem diferente do da PUC, que com certeza pessoas, né, de uma outra classe social, vamos dizer assim. Como é que foi essa parte da experiência? Sim. Eu na época eu até queria fundação. A gente sempre tem a URGS, a fundação, eu queria a fundação. Meu sonho era ficar em dúvida. Passei nas duas, vou ter que escolher. Meu sonho era ficar entre as duas. E aí, quando começou, eu tirei uma nota bem boa no Enem. Era uma nota que eu tinha botado de objetivo, assim, no ano que eu passei. Muito pela redação, que eu, por uma vírgula, não tirei 1.000. E aí, pensei, vou passar na URGS, vou passar na fundação com essa nota. E aí não deu, porque acontece isso, né? Todo ano a nota sobe um pouquinho, nesse ano subiu um pouquinho, não passei. E aí eu já sabia dos processos seletivos, já sabia que a nota da PUC é um pouco mais baixa, que o ProUni tem uma nota um pouco mais baixa, é um processo mais rígido também, com as regras, assim, de entrada de cotista e tal. E aí, quando eu entrei na PUC, eu me desesperei, primeira coisa, pensando nisso. Pelo amor de Deus, é mais longe, o negócio é caro, não tem um RU, não tem um auxílio pro cotista, como que tu faz? E as pessoas... E, no fim, eu acho que foi melhor, assim, porque a minha turma, ao longo da minha formação, foi muito essencial em várias partes, em vários momentos da minha vida, assim, sabe? Em momentos que eu, por exemplo, quando eu passei por várias enchentes na Ilha da Pintada, e eles foram muito parceiros e me ajudaram muito, sabe? Não sei se de repente na URGS aconteceria ou não. A competitividade tem todos, eu acho que é o mesmo que tu falou. Competitividade e ser um curso elitista, não é na URGS, é na Fundação, é na UBRA, é na Unicinos, é em todos os lugares. Mas eu acho que, de repente, na URGS ainda é um pouquinho pior, sabe? Eu acho que os professores da PUC não são tão cri-cri também, às vezes, sabe? Eu já vi ter muito problema com cotista, sabe? Com professor de preconceito e de desfavorecer, sabe? Tanto que o índice de de reprovação da medicina é muito maior na turma de cotista, sabe? E, por exemplo, eu entrei, e não só eu, mas todos os proministas no ano que eu entrei, entrou um mês atrasado. E um mês, para quem tem 45 créditos da medicina, era absurdo. E os professores, tudo trocaram data de prova, faziam aulas extra, os colegas se ajudavam. E assim, foi uma coisa que me surpreendeu até, porque eu também tinha esse pensamento de vai ser muito diferente. É claro, eu sofri na pele a diferença, mas eu acho que no fim foi muito bom, assim, muito melhor a experiência do que eu imaginei nesse ponto. Maravilha. Você falou já da competitividade umas vezes, eu tinha anotado aqui, e é engraçado porque, assim, eu acho que eu não conheço ninguém que em algum momento da vida não viu alguma série de hospital, sei lá. Alguém viu. Dificilmente a pessoa não acompanhou alguma série por algum tempo. E isso sempre é bem explorado nessas séries, né? Essa competitividade entre os médicos. Então é por aí mesmo, não é tão ficção assim. E o surreal é que ainda assim, sei lá, nos médicos, eles são médicos formados, então, sei lá, se eles não faz sentido para mim competir em nenhum momento. Mas dentro da faculdade, para que todo mundo vai se formar ali junto, tu tá competindo por nota, tá com essas e é isso que eu acho que a galera entra muito cedo. Que a gente estava falando, a galera entra com 17, com 18, com 19,
E todos nós, depois que passamos por essa fase, olhamos para trás e vemos, a gente é muito novo para uma carga tão pesada, assim, que é fazer um curso desse, sabe? E aí eu acho que a competitividade faz parte disso, de uma imaturidade que vai adquirindo ao longo do tempo. Eu acho que de repente tem um pouco do perfil também, né? Porque como você disse, mesmo depois de formado, trabalhando e tal, rola um pouco isso, né? E eu acho que tem um estímulo também, sabe? Por exemplo, eu lembro de ter professor que falou: vocês são melhores, porque vocês estão aqui, vocês foram selecionados por uma prova. E eu penso, que prova é essa, sabe? Daqui a pouco foi uma sorte que o cara marcou uma questão a mais, uma questão a menos. Uma prova não prova nada. Prova nada. Nossa, tem tanta gente que nunca fez uma prova de Enem, seria um médico tão melhor, com pessoas que foram primeiro lugar de vários lugares. Mas eles falam para isso. E tu passou numa prova que é concorrida, poucas pessoas passaram. Então tem esse sentimento também de, olha, a gente passou na prova mais difícil, tá? Acho que tem um pouco disso também. Sim, não, acho que total tem, né? É lógico que eu não quero nem entrar muito no mérito que você falou, né, dessa prova, né? Porque é lógico, isso é todo um. Eu não sei se tem outro jeito também, mas assim, é todo um funil que é feito que sempre vai prevalecer um tipo de história, né? E como você falou, eu posso eventualmente, sei lá, não saber nem muito de física e sair um médico excelente lá do outro lado, né? Uhum. Isso, vamos lá, vou até fazer uma heresia, mas sei lá, posso até não gostar de literatura, por exemplo, e sair um bom médico. Então, o vestibular ele é uma coisa que ele realmente ele serve como um filtro dentro de condições que vão sempre favorecer uma parte da sociedade, né? Uhum. Eu tenho o professor Clóvis, que é um cara que eu sigo muito, que é um professor de filosofia, ele sempre diz assim, se a prova fosse sobre quem sobrevive melhor com salário mínimo, quem passaria nessa prova seria muito diferente, né? Mas assim, isso me faz lembrar que a gente entra nesse assunto, e eu sempre venho no pensamento assim, ó, mas que nem tu falou, é uma parte. A gente tem, que nem eu entrei, comigo eram outros 10 colegas, e de ProUni teve um ano na PUC que chegou a 40 ProUnistas. Então, isso na PUC, por um ano. Então, imagina, eram 40 histórias de pessoas que não tiveram oportunidade, igual os colegas que estavam ali pagando, e estão lá. Então, para a gente também não esquecer que, sim, somos a minoria ainda, né? Mas dá certo, né? Tem como. Não, aí é bem aquele outro, é o contraponto, né? Olha, tudo isso é verdade, mas assim, não dá para a gente pôr a mão na cintura e aceitar e não ir atrás de melhorar a sua condição, né? Vai ser mais difícil, vai, mas se não fizer e não tentar, não vai ser, né? Aí que tá. Só lembrando, eu sempre que aparece um ganchinho, lógico, eu aproveito. A gente falou de psiquiatria algumas vezes, e o único médico que está aí entre os 120 episódios é um psiquiatra, o Dr. Ismael. Aí, se vocês procurarem aí para trás, vocês vão achar aí o episódio do Dr. Ismael. Ismael, que é psiquiatra, coincidentemente. Olha, então, estamos cheios de coincidências hoje. Foi um papo bem legal. Ismael é um cara muito legal mesmo. E continua sendo a psiquiatria o próximo passo, a especialização, enfim, continua sendo essa ideia? Sim, continua sendo essa ideia. Acho que agora os planos vão mudando, podem ir mudando, mas com certeza a psiquiatria vai continuar sendo, porque ainda é o que me move, assim, a saúde mental de forma geral. Eu acabei ao longo da faculdade também tendo 2 episódios depressivos importantes, muito por conta disso que eu fiquei remarcando tantas vezes. Não foi nem pela pressão da faculdade, que também é bastante pressão, mas é porque, que nem tu, eu acho que tu falou até certo lá no início, tu falou, eu acho que tem um momento, eu sinto que realmente era um momento, aquele momento não seria a mesma coisa, mas aí a saúde mental foi um ponto importante para mim, e dentro da faculdade, eu vi que a saúde mental está em todos os lugares, todos os lugares.
Quando tá na pediatria, tu vai pegar para saúde mental. Todos os lugares. Porque faz parte, né? Não, isso é uma pergunta não, uma questão que aparece em quase todos os episódios, indiferentemente da profissão ou de qualquer coisa. Porque em quase todas as profissões você vai ter que lidar com pessoas, né? E você pode lidar com pessoas que estão passando por coisas que daqui a pouco você vai ter que lidar junto, né? Então, essa sensibilidade, é lógico que na área da saúde, né, mesmo que você não escolha ser psiquiatra, você vai lidar com pessoas e normalmente em situações que elas não gostariam de estar, né? Assim, vai ter uma pequena variação aí, sei lá, daqui a pouco, uma hora de ter um nenê, né, que a pessoa quer estar ali, mas a maioria das situações que você está, com alguém da área da saúde, não é uma situação que você gostaria de estar ali, né? Como tem sido isso agora? Quanto tempo faz que você se formou, só para me situar, e quanto tempo que você está agora exercendo? Eu me formei há 3 meses. Eu comecei a trabalhar há 1 mês atrás com telemedicina e agora estou em unidades básicas de saúde tem mais ou menos umas 2 semanas, uma semana. Mas durante a faculdade você faz vários estágios, assim, então, Sim. como tem sido essa experiência prática, assim, ter saído da... E aí não só nesse mês, né, quando você já estava na faculdade já fazendo esses atendimentos, assim, como tem sido a coisa de sair lá da teoria, do sonho, da idealização, de uma certa forma, né, que a gente idealiza as coisas um pouco, né? Como tem sido a vida real, assim? Bom, primeiro ponto, falando de saúde mental, assim, eu comecei terapia com 6 meses de faculdade. 6 meses a vida me empurrou, assim, me botou reações no corpo, psicossomáticas, e eu fui parar no psiquiatra. Assim. E aí comecei terapia, comecei o processo terapêutico, e foi completamente essencial. Eu, com certeza, do mundo, eu teria largado a medicina se não tivesse uma terapeuta para me acompanhar, porque, que nem a gente falou, de todas essas diferenças e tudo que acontece, e aí tu cai no sofrimento humano, que nem tu falou, que todo mundo que tá no médico não tá, são para coisas boas, a não ser que vá para um cirurgião plástico, alguma coisa do tipo, que tá com problema ali, e até isso não seria um cirurgião plástico, tá com problema, tu quer resolver, solucionar. Então é muito difícil, e é muito sofrimento, realmente é muito sofrimento, tu vê muito sofrimento. Então é uma dicotomia absurda, porque tu vê muito sofrimento, e ao mesmo lado tu tá ajudando naquele sofrimento. E isso eu acho que é uma das coisas na vida, assim, de maior gratificação, sabe? Ajudar uma pessoa já é absurdo, mas ajudar a pessoa nesse ponto, assim, na hora que ela mais precisa, e de uma coisa tão básica que é saúde, é um retorno, ser pai também, né? É exatamente a coisa de quando tu dá tudo para aquele ser humano, e aí tu não tá dormindo, tu não tá comendo, tu não aguenta mais, e ele te olha e te dá um sorriso. E aí tudo valeu a pena. Tudo. Toda terapia valeu a pena, sabe? O trabalho valeu a pena, não dormir valeu a pena. É exatamente isso, é uma dicotomia, assim, de muito sofrimento. Eu acho que sempre é assim, né? É proporcional. O tanto de dor vai te dar o tanto de prazer depois também. Faz parte. Sim. Eu sou pai há 1 mês, né? Então, não tenho tantas histórias assim, mas recém ela começou a sorrir, assim, né? Espontaneamente, né? E é um pouco isso mesmo. Eu acho que eu publiquei no meu Instagram até ontem, se eu não me engano, uma foto dela bem assim, olhando para minha cara, sorrindo, e aquilo realmente dá vontade de ficar ali para sempre. Tem como, porque eu acho que os médicos, em alguma medida, são muito julgados por isso. E eu não vou nem tirar o meu da reta, eu acho que eu julgo também. Mas tem como, agora te ouvindo falar e
ouvindo outras histórias. Tem como vivenciar isso por anos, essas situações, e não esfriar? Olha, É uma coisa que se cobra muito dos médicos, né? Tipo, sim, não me olhou na cara, sabe? sim. Essas coisas assim. Eu acho que o processo terapêutico é uma das formas. O processo terapêutico é uma das formas de não esfriar. Porque eu acho que a questão do esfriar é isso, é a pessoa criando uma armadura para parar de sentir. Eu, eu particularmente, fui a pessoa que fui amolecendo. E eu continuo nesse, sabe, fui amolecendo. E aí eu vou lidando com a terapia, vou lidando na terapia. Até que ponto eu controlo esse nível de temperatura, assim, sabe? Eu não, para não esfriar, mas também não deixar as histórias me consumirem, né? Porque eu também tenho que seguir minha vida. E eu acho que essa distância da pessoa não querer entrar em contato com a dor, não querer ficar lidando com esse tipo de coisa, aí vai esfriando, vai esfriando. Eu acho, é um puro achismo aqui, né? Porque com certeza cada pessoa tem o seu motivo para esfriar, e eu não acho que faz parte esfriar, eu acho que é uma escolha, assim, de certa forma, sabe? Eu realmente, eu acho que tem muitas camadas e muitos motivos, né? Realmente, eu acho que de certa forma rola uma autoproteção mesmo, né? Se a pessoa for entrar em cada história e ter uma. É que empatia tem que ter, né? Mas assim, se você for entrar realmente em cada situação, realmente vai perigar você não aguentar mesmo, né? E aí também tem muito da importância das especialidades da pessoa. E aí, de novo, da importância do conhecimento, a pessoa tem que se conhecer para que especialidade eu vou. Daqui a pouco, uma pessoa que tem essa tendência de querer não se aproximar tanto, não se impactar tanto com as histórias, ir para uma especialidade que não vai entrar em tanto contato com a dor. A gente tem tanta especialidade. Pode ser radiologista, e nem trabalhar com o paciente diretamente, ficar trabalhando mais com imagens, assim. Pode ser patologista, que é ficar trabalhando com peças anatômicas, tiradas em cirurgias, enfim, para exames, que não nem entra em contato com o paciente. Tem tanta opção dentro da medicina, cirurgias, e, enfim, é tanta coisa. E aí vai disso, por exemplo, eu que já sou uma pessoa que gosto mais de sentir, de me colocar no lugar do outro, e processo terapêutico, é óbvio que eu vou fazer psiquiatria. Agora tem outras pessoas que também vão se adequando, né? Porque também tem isso. Eu acho que o que não dá é uma pessoa que precisa criar armadura para esfriar e vai lá pegar uma coisa delicada, vai, sei lá, trabalhar com cuidados paliativos. Sabe? Aí vai ser uma tragédia, vai ser uma tragédia para a pessoa, para a vida da pessoa e para a vida de quem ela vai estar tentando ajudar. Total, não, ótimo exemplo mesmo, porque lógico, cuidados paliativos é quase você ter certeza que você vai perder todos os pacientes, né? Então, realmente, Aí tu tem que separar. essa é, O cuidados paliativos pode ser chamado de um psiquiatra da clínica médica, porque é o mais dentro da psiquiatria, assim, de tão delicado que é nesse nível, né? e lógico, eu acho que também, em alguma medida, isso também acontece porque acontece em todo o trabalho também, né? Sim. Conforme você faz aquela coisa por muito tempo, é natural que você acabe fazendo algumas coisas no automático, tal, porque aquilo é teu trabalho. Lógico que quando você é médico, enfim, dependendo da profissão, esse teu trabalho lida com uma pessoa que, então, é mais delicado, né, do que alguém que tem um trabalho que lida, sei lá, com papel, computador, né. Então, eu acho que isso realmente tem que ser pensado ao entrar na carreira mesmo, né. Quem escolhe uma carreira tipo médico, ou mesmo dentista, enfim, área de saúde em geral e outras áreas, né, não dá para não gostar de gente. Eu acho que esse é o ponto, assim, que resume. Não. Não, eu adorei a palavra que tu falou, porque eu ia dar um exemplo muito que me impactou muito dentro da faculdade, que eu tive um professor falou assim, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, que todos os dias quando eu venho dar aula, quando eu vou atender um paciente, o que eu vou fazer, eu penso,
eu escolhi fazer isso. Isso é uma escolha. A escolha é minha. A escolha é minha. Então, eu vou fazer isso da melhor forma, porque foi uma escolha. Eu não precisava estar fazendo isso. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu escolhi. Então, eu vou fazer o meu melhor. E eu acho que isso também é uma escolha. Até o automatizar pode ser uma escolha. Tudo bem, vai ficar automático, mas não pode ficar tanto, porque eu estou lidando com o ser humano. Então, eu vou escolher. Nem que seja, eu tenha que todos os dias pensar nisso. Todos os dias, antes de entrar no consultório, eu pensar. Isso é uma escolha. Não posso automatizar, vou lá. E saber lidar. Por isso que não tem como não falar de saúde mental. Saber lidar no equilíbrio, porque daqui a pouco a vida do cara está... O médico é um ser humano, a vida do cara tá destruída, tá com problema em todos os pontos, assim, sabe? Tem que saber também o momento de parar, de ter um atestado, de entrar de férias, de procurar ajuda, enfim, né? Total, né? Tá trazendo isso vamos dizer assim, pro assunto mais macro, assim, do podcast, do próprio conteúdo que eu tenho lá no Instagram e nas redes sociais, assim, trazendo até para o mundo corporativo. Eu falo, lógico, quem está por aqui sabe, mas eu falei aqui de passagem nesse episódio, eu sou altamente contra apesar de eu trabalhar com isso, assim, eu não curto essa coisa acorda às 5 horas da manhã, vai dormir 3 horas da manhã, não tirar férias é feio, ter folga é horrível, trabalho enquanto eles dormem, dá para ter resultado, dá para ser um excelente profissional, dá para sem fazer esse papel. A vida tem que ser mais, né? Cada um sabe que tem que ser, mas pode ser mais do que isso. Que a gente tem que conseguir se planejar, se programar para entregar o que tem que entregar, produzir. Eu acho que tu tinha que falar tem que, a vida tem que mesmo, porque falando de cuidados paliativos de novo, foi um dos estágios que eu passei dentro da faculdade, e poxa, não existe isso no leito final, o que as pessoas pensam é o que eu deixei de fazer, os momentos que eu perdi com as pessoas que eu amava, o pôr do sol que eu não vi, ou aquilo que eu não vivi, não era a carreira, não era. Isso é importante até para realizar os teus sonhos, mas viver a vida, encontrar prazer no dia a dia, nas relações, É porque é muito simples. Se você se voltar 100% para a tua carreira, para o teu trabalho, trabalhar das 8 às 10, enfim, o teu corpo em algum momento vai fazer você parar. E o teu nível vai cair, então nem o teu trabalho vai ter um bom resultado. Então o lance, quando eu defendo isso, é assim, olha, não é que eu sou Dalai Lama, assim, isso não é bom nem para a empresa que você está trabalhando, porque mas em algum tá momento falando vai cair, entendeu? Ele está falando de ciências, de ciência. A gente sabe, cientificamente, uma pessoa tem um metabolismo, eu tenho que descansar. Se a pessoa não dormir, vai perder cognição, vai perder memória, ela não vai render a mesma coisa, ela não vai conseguir ser a mesma coisa. Isso só falando de sono, fala alimentação, nível de estresse, não ter lazer. A criatividade precisa de um cérebro descansado. E a gente precisa de criatividade para trabalhar em vários pontos, assim, né? Apesar de não dar tanto valor. Não, total. É lógico, por que eu não uso tem que ser, eu tento, né? Eu tento muito não Sim. usar. Porque é lógico, né? Eu não conheço a realidade de todo mundo e daqui a pouco eu sei que tem momentos da vida que a gente realmente tá lá porque precisa mesmo, né? Porque tem alguém que você tem que sustentar ou você tá correndo atrás de um sonho que tá ali, então só tenha em mente que você não vai aguentar isso para sempre, você tem que ter Isso. um... Mas eu acho que até esse pensamento é importante, né? Porque esse aqui é o meu trabalho, é o meio de, apenas isso. Porque a gente também, apesar, tem muito disso, né? Eu estou fazendo uma carreira que é o meu propósito, mas não tem que ser. Teu propósito pode ser viver tua vida e tua carreira ser o meio para tu viver tua vida. E aí,
não necessariamente ter, né? Total. É isso aí. Isso é o que realmente eu digo sempre aqui. Dinheiro, carreira, todas essas coisas são muito importantes, mas elas não são o fim, né? Elas são meio, né? O fim são outras coisas, né? Então, se a gente não entender isso, a gente enlouquece. O difícil é as pessoas entenderem que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, né? Eu acho que assim, você tem que ir lá no teu trabalho e se você não der resultado, você vai ganhar mal, você não vai ter carreira, porque a vida é assim, você tem que dar resultado. No mundo corporativo, nas empresas que são privadas, principalmente, ou você dá resultado ou você está fora. Que eu gostaria que as pessoas conseguissem fazer isso com saúde. É só isso, porque é bom para ela e é bom para a empresa que ela está, porque ela vai conseguir fazer isso por mais tempo. Sei que É não é bom, fácil, é difícil. é bom inclusive, para a sociedade, porque não vai estar gerando custos para o sistema de saúde por adoecimento. Exatamente. Juliana, eu tenho aqui umas 3 ou 4 perguntas que eu faço para todo mundo, Tá. só para parecer que isso tem algum mínimo de organização, né? Então eu vou fazer. Talvez tenha algumas que até nas tuas A gente já tem respostas você já até respondeu, mas eu vou fazer de novo, porque eu gosto de marcar esse momento aqui. A gente vive num mundo de rede social tal, e que parece que é tudo muito perfeito, dá tudo muito certo, e a gente posta pouco derrota, né? Ou nada, né? A gente posta vitória, a gente, né? Acabei de falar, tá lá a foto da minha filha sorrindo, né? Quando ela tá lá chorando com cólica, eu não fiz o vídeo e publiquei lá, né? Então, a vida, de alguma maneira, acaba virando essa superficialidade, assim, e acaba culminando, inclusive, no que a gente falou aqui de saúde mental, né? As pessoas acham que é possível ter aquela vida lá que nem aquela pessoa tem, na real. Dentro disso, o que dentro da tua vida profissional, obviamente, você tinha certeza que ia dar certo, mas não deu? Nossa, minha formação foi isso, assim, teve vários momentos ao longo da minha formação que eu pensei que iria voltar no tempo e fazer tudo diferente. Sim, em estudo, eu acho que principalmente assim dentro da minha formação acadêmica, porque a gente entra na faculdade ainda mais na medicina pensando, eu vou fazer isso, vou fazer pesquisa, eu vou fazer trabalho, eu vou fazer, e eu não fiz nada, assim. Na verdade, grande parte da minha trajetória foi um sobreviver, assim. Eu estou fazendo porque eu escolhi, estou sobrevivendo, assim. E que é bem isso, é isso que a gente não posta. Eu não vou ficar postando para a pessoa todo dia, olha, pessoal, estou sobrevivendo, olha como é complicado. Não, a gente vai postar a conquista do sonho, né? Mas, com certeza, minha formação inteira foi isso, assim. Eu consigo nem te dar um exemplo só, te dei exemplos de trabalhos, olha. Mas é isso, né? E é por isso que eu faço essa pergunta mesmo. Eu sempre uso a frase do João, que é um cara que deu aqui, já esteve aqui comigo 2 vezes, dos poucos que a gente tem, 2 episódios. Ele tem uma agência de turismo e tal, e lá na primeira vez que eu gravei com ele, ele falou assim: Wesley, a vida do empreendedor, mas eu vou levar isso para a vida, né? É muito mais sobre apanhar do que bater, né? A gente, é uma questão de saber como levantar, mas a gente apanha muito mais do que bate, né, ao longo da trajetória. E eu tenho que concordar que, principalmente na questão profissional, é um pouco isso mesmo, né? A gente levanta, né? A gente continua, mas a gente apanha bastante pelo caminho, né? É isso mesmo. Agora eu quero saber o contrário. Uma coisa assim que você nem botou tanta fé assim. Tá. Mas e aí deu muito certo. Nossa, eu acho que a questão de eu ter entrado na PUC, teve, tem a minha matéria da Zero Hora, que saiu, que é o jornal daqui, foi uma sequência de conhecer pessoas
que uma pessoa me levou a outra, e isso eu nunca imaginei, a quantidade de pessoas incríveis que eu conheci em sequência por causa do lugar onde eu decidi estudar. Isso foi uma surpresa total. E, claro, isso são coincidências da vida, seria outra sequência com outras pessoas se tivesse de outros lugares, mas isso é sempre uma surpresa encantadora. Assim. Poderia ser, poderia, né? Mas a gente é o que é porque viveu o que viveu, né? Poderia ser o que é, né? A vida é assim. Voltando para aquela linha que a gente iniciou, todo trabalho meu e de qualquer um tem muitas coisas que a gente gosta de fazer, mas tem coisas que a gente faz porque tem que fazer e não porque a gente gosta tanto assim. O que é essa parte no teu trabalho? Eu acho que é uma resposta que eu acho que deve ser da maioria dos trabalhos, que é burocracia. Burocracia, papelada, sistema. Que é assim, que eu acho impressionante e me surpreende como na medicina isso é tanta papelada, tanto sistema, tanto que assim, tu atende uma pessoa em um tempo e tu demora o dobro para fazer papéis, sistemas e tal. Isso chega a ser decepcionante, assim, que fica, nossa, se fosse um processo mais automatizado, tanta tecnologia que a gente tem hoje, podia ser uma coisa melhor e mais prática. E aí é uma parte chata, assim. Total, faz total sentido, inclusive com o teu trabalho, porque isso realmente é um apêndice, né? Um a mais ali, não é uma coisa que tem a ver exatamente com o trabalho. Uhum. Quer dizer, tem a ver, mas não é. E o contrário, o que tem no teu trabalho, no teu dia a dia, que você fala, é por isso que eu fiz esse negócio? Nossa, hoje, inclusive, hoje aconteceu, geralmente acontece, que é quando tu encontra aquela pessoa que, que te agradece de um jeito, por exemplo, uma frase que eu adoro é: eu acho que foi Deus que te colocou aqui, doutora. Essa daí, sabe, não tem. É aquilo que é o sorriso do neném que a gente tinha comentado, sabe? É o que faz valer cada ponto, assim, gente, é isso aí. Se eu ajudei dessa forma, é isso. Eu sempre digo que essa essa resposta ela varia de pessoa para pessoa, mas ela acaba sempre querendo dizer a mesma coisa. Porque eu acho que no fim todo mundo quer ver o seu trabalho encontrar uma ressonância de alguma forma. Acho que no fim é isso. Tem variação de como dizer e sentir isso e perceber e tal, né? Porque é muito diferente, por exemplo, um jogador de futebol, né? Ele vai lá, faz um gol, é instantâneo, né? A ressonância do que ele está fazendo. Por isso que, inclusive, jogador de futebol, cantor, tal, tem muita dificuldade de parar, porque, né? Porque lidar com isso acabar assim deve ser mesmo. Mas outras profissões não tem tanto isso, né? Algumas profissões você faz uma coisa aqui e vai reverberar lá na frente, talvez você nem fique sabendo, inclusive, né? Mas eu acho que no fim é isso, né? É você saber que alguém encontrou o que estava procurando ou sentiu ressonância daquilo. Acho que E isso dentro da. Eu acho que isso faz valer muito a luta da medicina, porque isso acontece muito dentro da medicina. Geralmente, acho que a gente mesmo deve ter um exemplo de um médico que encontrou e falou alguma coisa, não esquece. Se aquilo te ajudou, tu não esquece mais. Muda mesmo, então faz valer. total. Não, a medicina tem muito disso também, dependendo inclusive da especialidade, né? Dessa instantaneidade, né? Do salvei ou perdi, né? Pode acontecer instantâneo também. Você tem uma chance, você pode voltar o tempo que você quiser. Isso quer dizer que pode ser um dia ou 20 anos. Você pode dar um conselho profissional para a Juliana que você vai encontrar lá atrás. Qual o tempo e qual o conselho? Eu acho que
eu falaria confia em ti, porque eu não mudaria nada da minha vida justamente por uma frase que tu falou agora há pouco, que tudo isso faz eu ser quem eu sou exatamente. Então, só confia em ti, porque foi o que eu fiz ao longo do meu processo. Confiei no meu sonho, confiei em mim. Esse seria o conselho. Excelente. E o contrário, se agora a gente for 5 ou 10 anos lá para frente, ou 20, não sei, qual é a Juliana que nós vamos encontrar lá? Nossa. Eu quero saber qual é a Juliana que nós vamos encontrar lá. Eu espero encontrar uma Juliana que tenha realizado muitos sonhos, que tenha ajudado muitas pessoas, tenha feito diferença na saúde mental de muita gente. E só espero, né? Mas que esteja realizada, que tenha uma família linda. Mas vamos descobrir. Quem sabe a Juliana vai estar assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, né? Talvez, quem sabe, né? É louco isso, né? Quando eu penso isso, eu acho louco, porque como eu disse, eu acabei de ter uma filha, né? E é a minha primeira filha. E eu tenho 47 anos, né? Então, existe uma chance científica, inclusive, de eu não ter tanto tempo quanto a maioria das pessoas tem com seus filhos, né? Então, eu fico pensando se ela lá no futuro vai vir aqui. Deixa eu ver se esse cara era legal, se ele falava. Isso é uma coisa que às vezes eu fico imaginando como pode acontecer, né? E o que é legal é que imagino que vai ter vários momentos, assim, se ela assistir várias vezes, cada fase da vida dela, ela vai ver os papos de forma diferente, porque tu fala de tanta coisa aqui, né, que cada idade que uma pessoa olhar esse papo, eu acho que dá para ver de uma perspectiva diferente, assim. É. Mas se isso acontecer, então eu vou deixar o recadinho, vai, uma cápsula do tempo. Se isso acontecer, Sofia, você só tem em mente o seguinte, que eu não sou exatamente isso aqui, né? Porque aqui é uma pequena fração do teu pai, né? Eu sou muito mais complexo que tudo isso aqui. Isso aqui é só uma parte do que eu sou e tentando fazer uma coisa legal, mas é só uma partezinha, né? O que a gente deixa no público, né, é uma parte muito ínfima do que a gente é, né? Porque o que a gente é mesmo está muito em nós, né? E às vezes quem está do nosso lado não sabe totalmente, né? Mas eu fiz um canal. Eu fiz um canal lá no YouTube privado, obviamente eu vou gravar um vídeo assim, para ela. Vou fazer isso. Essa é a pergunta que eu acho mais difícil, porque eu estou conversando com alguém que gosta muito do que está fazendo normalmente. Mas tem gente aqui, com certeza, porque te conhece, ou porque acompanha o canal, e também tem gente que daqui a pouco quer fazer medicina e acabou caindo aqui porque, quero ver como é que é a história de alguém que percorreu esse caminho. Se você tivesse que olhar para essa pessoa agora e falar, não faça isso, qual seria o motivo? Eu acho que seria justamente saúde mental. Não faça isso se você não tem como recorrer à ajuda. E assim, a gente quase sempre tem como recorrer à ajuda. Então, não faça isso se você não vai conseguir recorrer à ajuda. Porque esse é um ponto muito importante de não é todo mundo que consegue pedir ajuda. Na verdade, somos várias pessoas que não conseguem pedir ajuda. Então, talvez seja isso. Vou sintetizar melhor agora. Não faça isso se você não consegue pedir ajuda. Baita frase mesmo. Eu vou até aproveitar isso, porque como a gente falou muitas vezes nesse tema, lógico que a gente não aprofundou, mas a gente falou várias vezes, assim, é lógico que é óbvio isso, mas assim, cara, procura ajuda. Existem profissionais que percorreram todo um caminho, fizeram toda uma formação para poder te ajudar. Se você está com outro problema, você procura ajuda. Então, não seja diferente numa questão de saúde mental. Se você
não tá bem, tá passando por uma... Procura ajuda, cara. Não é vergonha para ninguém precisar de ajuda. Sei que a gente ainda vive num mundo que eu acho que eu sou um otimista, melhorou um pouquinho, mas eu sei que a gente ainda vive num mundo que existe um monte de preconceito com isso e tal, principalmente para os homens, né, machismo, caramba, mas assim, procura ajuda. Eu procuro ajuda, eu faço terapia semanalmente, inclusive eu saio da minha mesa e é online, eu vou para a sala de reunião, então todo mundo no escritório sabe o que eu estou indo fazer e eu não tenho absolutamente problema nenhum com isso, porque a gente precisa para ajudar a dar conta das coisas que a gente precisa dar. E assim como eu vou num dentista regularmente, eu procuro um profissional regularmente. Então, procura ajuda. Se você está por aqui, está nesse momento, e procura alguém que possa te ajudar. Feito isso, agora eu quero saber o contrário. Se a pessoa está lá em dúvida agora, achando que, poxa, é difícil, eu não consigo, não sei se vai dar certo. O que você diria para essa pessoa para dar um empurrão para ela fazer isso? Nossa, é, essa eu achei mais difícil do que a outra, viu? Claramente. Não sei, é que eu acho isso tão difícil dar um empurrão e um conselho, porque cada pessoa é tão particular, cada pessoa está precisando de um conselho tão diferente, assim, e tem tão a ver com o próprio propósito da pessoa, a própria pessoa, assim. Eu acho que meu único conselho é faz que você consegue. É isso aí. Eu acho que esse é um ótimo conselho. Seja lá o que é que você esteja querendo fazer, faz. Faz. É ser perigoso palavra, a interpretação de texto é uma coisa difícil, né? Quando eu disse seja lá o que você quiser fazer, eu estou falando de coisas positivas, né? Tipo trabalho, essas coisas, tá? Vamos ser bem claro, se você está querendo fazer uma idiotice, não faça. Aí pensa melhor. Eu quero Exato. dizer isso, tipo assim, se você está nesse momento pensando em dizer uma coisa boa para alguém, faz. Se você está pensando em dizer uma coisa ruim para alguém, pensa mais um pouquinho. É mais ou menos isso que eu quis dizer, tá? E se está pensando em tentar fazer alguma coisa positiva para a tua vida, faz. Exatamente. Mesmo se não der certo, pelo menos tentou. É que não tem esse negócio de não dar certo. Não tem como. Não tem porque, assim, eu trabalho com planejamento, né? Eu trabalho nessa área há muito tempo. E as pessoas falam, mas assim, quantos por cento do que se planeja acontece? Porque eu trabalho com empresa e trabalho com pessoa, né? E é lógico, o percentual em empresa é maior do que com pessoa, mas nenhum dos dois casos acontece 100% do que se planeja. Porque no momento que você se coloca em movimento numa direção, naquela direção começam a acontecer várias coisas. Você começa a aprender algumas coisas. E às vezes aquilo te leva para outro caminho que era até melhor do que o que você pensou. Mas só aconteceu porque você teve um plano e se pôs em movimento. Então eu sei que é meio dúbio assim, fala, poxa, mas eu vou ter um plano e não vou fazer o plano. Mais ou menos. Mas é que o plano é o que te faz se mexer naquela direção. E aí, ali, às vezes, você vai adaptar, porque você vai adquirir conhecimentos, você vai. Então, se põe em movimento. Se você quer ir numa direção, se põe em movimento, e aí você vai vendo que porta que abre, que porta que fecha, que caminho é mais legal, mas ficar parado não te leva a lugar nenhum. Essa é a questão. E que nem tu falou, a gente se movimentar e foi errado, ou foi à toa, não foi à toa, que tu aprendeu, tu viveu, teve experiência, já valeu, foi melhor que ficar parado. Não, exatamente, total, total. Mais uma vez, a gente é o que é porque viveu o que viveu. Se não viver, não tem experiência, não tem repertório, né? Tem que Uhum. dar ruim, tem que dar ruim. É uma merda? Mas tem que dar ruim. Porque se não der ruim, você não tem repertório. Uhum. Você viver numa bolha, na primeira vez que der ruim, você desaba, porque você não sabe lidar, né? A vida é experiência, e isso é a maior verdade. Total.
Juliana, estamos chegando a mais ou menos uma hora, acho até que passou um pouquinho, mas lógico, a gente não tem aqui um compromisso com o tempo, mas vamos começar a encaminhar para o fim. E uma das coisas que eu faço quando eu quero encaminhar para o fim é, a gente conversou por quase uma hora, eu te fiz um monte de perguntas, e eu te dou a chance nesse final de sentar no meu lugar e você fazer uma pergunta, se você quiser. Não, então eu quero fazer. O que tu achou desse papo? Eu sempre digo que esse negócio de podcast, ele tem um lado de compartilhar, assim, de entregar, né, de alguma forma, tal qual a questão lá do projeto que a gente falou lá no começo, que era uma tentativa disso, né, de devolver um pouco, né, e então tem esse propósito, mas também tem um propósito que é bem pessoal, beira o egoísmo. Eu tenho muita necessidade de conhecer história, de saber. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu tô sentado num lugar e eu fico olhando para as pessoas e pensando, será que ela tá pensando? Ou será que é a vida dessa pessoa, né? O que aconteceu? Então, eu faço um pouco isso por isso, porque eu gosto de conhecer história. Então, é lógico que a tua história, eu não vou dizer que eu conheço, porque, como eu disse, o que a gente vive aqui é uma fração ínfima do que é a nossa vida, mas eu te conheci lá atrás, num desses trabalhos que você fazia para ganhar um extra, um freelance, né? E dali eu te segui, você me seguiu e tal, e nunca mais a gente se viu, mas eu gosto de história, então algumas eu escolho para acompanhar. Algumas, lógico que a gente não tem como acompanhar todas, né? Mas eu sou um entusiasta do sucesso das pessoas. E isso parece demagógico, mas não é. Quem me conhece sabe que não é. E eu adorei porque isso foi, porque se tu pensa, é uma característica muito parecida com você. Tanto que foi isso que eu te perguntei. A única pergunta que tu me deu, eu fiquei curiosa em saber o que tu estava pensando. Porque essa curiosidade também, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa faz, qual é a história. Isso é muito incrível. Isso deve ser muito legal de ter um podcast, inclusive. Então tem muito isso, assim, e aí o teu caso é um desses, assim, tipo, eu de vez em quando passava alguma coisa ali, pô, legal, tá dando certo, ela tá indo por ali e tal. E aí nasce o desejo de te trazer aqui por isso, porque eu queria que mais pessoas pudessem compartilhar disso. E o que eu sinto agora chegando no final é que eu acho que de alguma forma a gente alcançou esse objetivo. Eu acho que quem ficou com a gente até agora pôde perceber que não é fácil para ninguém, para alguns é mais difícil, os pontos de partida são diferentes, mas que tem jeito de a gente extrair alguma coisa. Quer dizer que todo mundo vai conseguir ser médico? Não vai. Não vai, não vai, eu vou te dizer, não vai. Mas se você se propor a isso e fizer o seu melhor, eu tenho certeza que você vai sair alguma coisa melhor lá do outro lado. Nem que não seja ser médico. Então, eu acho que vale a pena. E eu acho que era esse o. Eu acho que a gente tem que estar aberto também ao caminho, né? Porque eu conheci muita gente ao meio do caminho nessa trajetória de que largou, queria medicina e foi para outra área, e áreas muito diferentes. Assim, várias. E são um sucesso hoje, são um sucesso. Então também está aberto. Tudo que a vida tem para dar, né? Exatamente. Juliana, eu quero agora passar para ti. Lógico, a gente, como eu te disse, não tem tempo, então você fica à vontade para usar o tempo que você quiser para suas mensagens finais, recados, divulgação. Lógico, tudo que a Juliana falar Travou, né? vai estar. Hã? Travou para mim aqui. Não, tá aqui, seguiu. Eu estava dizendo que eu vou te passar para tuas considerações finais, mensagem final, divulgar o que você quiser do teu trabalho, lembrar para as pessoas que na descrição do vídeo ou do áudio, dependendo de onde você estiver vendo ou ouvindo a nossa conversa, vão estar lá os links que a Juliana falar agora, e assim como os meus também sempre estão lá. A palavra é tua, Juliana, usa o tempo do jeito que você Tá quiser. bem, né? Apesar de eu ser uma pessoa falante, bem comunicativa, eu sou um pouco tímida também, então nem vou falar grandes coisas.
Quem quiser me acompanhar e me conhecer melhor, nas minhas redes sociais, doutora Ju Azevedo no Instagram, no TikTok, e aí tem os links lá para quem quiser outras redes sociais. Pretendo criar um canal no YouTube, faz tempo que eu pretendo fazer isso. Acho que 2025 vai ser o ano que vai sair, então talvez tenha algum conteúdinho aí também. E eu acho que é isso, pessoal. Só sigam o seu sonho, seja lá qual for o teu sonho. Te conhece, sabe? Seriam as minhas dicas assim, finais também, de consideração final. E foi muito bom, gostei muito da conversa, muito, muito. Legal. Eu assim, te agradeço muito mesmo por ter topado. Eu sempre acho que é um ato de confiança a pessoa vir aqui e contar a sua história, né? E como a gente disse de passagem, que vai ficar aqui eventualmente para sempre, né? Então, eu sempre agradeço muito quem tem esse desprendimento de vir aqui. Falando com vocês que estão aí do outro lado ouvindo ou vendo, lá no começo eu brinquei, né? Eu pedi para você seguir a página, curtir e tal. Agora, nesse momento, se você ficou aqui 1 hora e tralalá, que a gente está aqui, ó, 1h10, 1h15, aí eu vou assumir que aí você gostou, porque se você não gostou e ficou aqui 1h15 sofrendo, é um amorador que aí a doutora Juliana no futuro pode te tratar, mas neste momento eu não tenho a solução para isso. Então, materializa aí, curte agora, né? Já que você ficou aqui esse tempo inteiro, você curtiu. Então, clica aí no botãozinho, curte, segue o canal, seja no YouTube ou no Instagram ou no Spotify, enfim, onde você estiver aí, porque isso ajuda o nosso conteúdo aí, daqui a pouco chegar numa pessoa que, como a Juliana tem o sonho de ser médica e está afim de ouvir alguém falando dessa trajetória aí. Também sempre lembro que um podcast é só uma portinha de entrada. Se você se interessou por algum assunto e quer se aprofundar, eu fico muito feliz, mas não saia daqui achando que você sabe nada de alguma coisa que a gente falou, porque não dá conta, né? Então, vai estudar, vai ler, vai atrás de outras fontes para você realmente aprender. O podcast só tem a intenção de te deixar curioso, te entreter e tal, não vai sair daqui sabendo nada. Nesse sentido, Juliana, eu ia esquecendo das minhas perguntas padrão aqui, e aí agora eu falei isso, então eu não vou esquecer. Se alguém quer continuar no nosso assunto, sugere um livro, uma série, um filme, ou os três, enfim, o que vier na tua cabeça. Nossa. Bom, tem profissões mais difíceis, né? Medicina tem bastante conteúdo por aí. Tu disse para quem quer medicina, um livro ou um filme, uma... Quem está interessado gostou do assunto e falou, pô, daqui a pouco é meu caminho em medicina, como é que essa pessoa pode continuar nesse assunto aí, ou num livro, ou numa série, ou num filme? Eu acho que eu gosto de vários. Tem um filme muito inspirador de medicina, para quem gosta, que é o Pat Adams. Não sei se tu já viu. Já vi. Para quem não viu, assista. A única dica que passou pela minha cabeça agora, assim. Legal, mas é excelente. É isso aí. Porque quem for lá assistir esse filme vai... É muito difícil para mim, quando pergunta a pergunta direta, eu fico, ei, dá uma travada, assim. Saber qual que é a tua relação com isso, né? Então, Juliana, mais uma vez, obrigado. Espero que você tenha curtido. Espero que você que esteja do outro lado tenha curtido também. E se curtiu, voltando semana que vem. Mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide. Até lá. Tchau, Juliana. Tchau.